De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje sobre os desafios da maternidade. Nós estávamos falando o seguinte, como especialista nessa área, quais são as principais demandas que chega das mães jovens até você? Conseguir lidar com as particularidades dos próprios filhos, né? Porque às vezes as mães elas têm uma certa dificuldade para conseguir entender, né? E até mesmo na questão mesmo da educação das crianças. E aí é feito todo esse trabalho. A questão de conciliar também é muito frequente, porque as mães, elas na maioria das vezes, elas se culpam porque acham, né, que não está presente o suficiente, que poderia se doar mais à maternidade. E aí, né, muito sentimento de frustração. São as queixas assim mais recorrentes, digamos. É difícil ser mãe, ser profissional e ser dona de casa ao mesmo tempo? Sim, Modesto, porque na realidade são 3 funções diferentes aí, né, que nós estamos falando, e cada uma com suas responsabilidades e suas atribuições diferentes, e que tem um peso muito grande, né, para ela ser consolidada e para ser colocada na prática. Com relação aos mitos, qual as dúvidas maiores que chegam até você? Mito, eu diria... Assim, mitos existem vários, né? Mas eu diria que o maior mito que existe em relação à maternidade é quando se diz que uma mulher, ela só se torna feliz ou realizada de verdade a partir do momento em que ela é mãe. E aí isso gera uma certa cobrança para todas as mulheres, no sentido de que se uma mulher não é mãe, ela não é feliz. E não é bem assim que funciona, porque a maternidade, ela pode ser boa para algumas mães, mas não para outras. Ela pode ser o desejo de muitas mulheres, mas pode ser também... não pode ser também o desejo de outras. Às vezes, né, a mulher pode ter outros objetivos, outras ambições na vida e que a maternidade não está inclusa não é prioridade para ela, não é isso? Não está inclusa nessa Exatamente. questão. E se a gente for pensar, né, até no nosso próprio dia a dia, quando a gente conhece uma mulher que pergunta, né, e ela fala, não, eu não quero ser mãe, eu não quero ter filho. Já gera aquela estranheza, né, mas como assim, não quer ser mãe, não quer ter filho, como que pode isso? Porque a sociedade ela ainda não foi ensinada sobre essa questão, né, da livre-arbítrio, de decidir em querer ou não. Por mais que quando foi criado os métodos anticoncepcionais aí, né, teve uma liberdade muito grande para a mulher conseguir decidir quando que essa maternidade ia começar, mas ainda não houve um rompimento de pensamento no sentido de que os métodos, eles podem sim fazer com que eu escolha prolongar, mas também podem servir para que eu não tenha, e o que não é o caso, né? E aí ainda existe essa cobrança de perpetuação aí, que na realidade é uma responsabilidade muito grande para a mulher, porque ela é responsável por perpetuar toda a espécie. Exatamente. Mas não necessariamente toda mulher quer, né, ser mãe. Isso. Qual a importância da figura paterna nesse contexto de início de família? A figura paterna, ela é de fundamental importância. E Freud até já diria que é essa figura que vai fazer a intermediação aí, né, entre a lei e as regras. Porque, Modesto, quando a criança nasce, né, ou até mesmo numa situação de adoção, mãe e filho estão aí numa relação de simbiose. A criança ela não consegue diferenciar que ela é uma pessoa diferente da mãe. Então, ali naquele mundinho dela, ela acredita que ela e a mãe é a mesma pessoa. Porque se ela chora, a mãe está ali, se mexe no berço, a mãe está ali, então ela não consegue ter essa noção. E a figura paterna, ao decorrer do desenvolvimento dessa criança, vai realmente conseguir fazer esse corte, de mostrar, não, o seu mundo não é só você
e sua mãe. Existe uma totalidade, existem regras, existe uma sociedade e que o mundo é bem mais amplo do que isso daqui. Então, a figura paterna é realmente fazer esse corte aí da simbiose, lógico, pensando na teoria psicanalítica de Freud, né? E que vai fazer realmente essa questão de regra. E aí a grande dúvida é da figura paterna ser sempre um homem, e não necessariamente. Uma mulher também pode desempenhar essa figura paterna, desde que ela consiga, né, introduzir esse corte aí no sentido de regras, limites, né, no meio dessa relação. Os pais hoje estão mais integrados, mais participativos com a família, na criação dos filhos? Sim, sim. De acordo à disponibilidade, né, tentam estar mais participativos, mais próximos, manter mais comunicação, que é muito bom. É preciso você saber conhecer seu filho, saber quem realmente é de fato o seu filho. E para isso é preciso ter um contato, é preciso ter uma aproximação, é preciso ter entrosamento. Porém, tem uma questão bastante delicada aí, né, que tem contribuído para que esses pais, eles se afastem dos seus filhos, mas, porém, nem todos admitem ou reconhecem, que é o uso da tecnologia. Então... Eu queria exatamente entrar nesse assunto. Isso, porque se você for pensar, os pais, eles passam aí a grande parte do dia fora, desempenhando funções diversas, né? E aí o tempo que eles têm disponível para estar com seus filhos, né? Na maioria dos casos é à noite. E na maioria das vezes também, os pais terceirizam a responsabilidade da educação do filho para as escolas. Como é que você vê isso? Isso. É uma questão realmente de terceirizar e que compromete aí, né, vai levar esse afastamento, esse distanciamento. E tudo é uma questão de planejamento. Lógico que nem todo mundo vai conseguir deixar de trabalhar, deixar de ter as suas responsabilidades para ficar único e exclusivamente ali desempenhando o papel de pai ou de mãe. É saber aproveitar. No tempo que você tem disponível, o que você pode fazer para estar contribuindo com o aprendizado, com o desenvolvimento daquela criança. Porque é muito fácil você terceirizar, colocar essa responsabilidade para outras pessoas, para a escola, para a babá, para a avó, para avô, para outros parentes, ou até mesmo para os psicólogos, né? É muito fácil, mas é preciso ter essa responsabilidade. E às vezes, né, esse tempo que você poderia estar desempenhando essa função, você está perdendo, colocando aí, né, seu tempo todo no celular. Então, você está aqui com o celular na mão e o seu filho está aqui em segundo plano, querendo sua atenção, querendo o seu carinho, mas você não consegue, né, depositar essa atenção para ele. E eu te digo uma coisa, né, pensando ainda na pergunta anterior que você fez, né, complementando, talvez esse seja um dos maiores desafios. Fazer com que os pais consigam compreender e aceitar que realmente esse tempo, né, ele não está sendo utilizado da melhor forma possível em relação aí à convivência entre pai e filho. Com relação ao uso da tecnologia, você é contra que as crianças, a partir de 5, 6 anos, já começam a ficar com o celular 2, 3 horas? Como é que você vê isso? Assim, eu não sou contra, mas eu acho que tem que ter uma tolerância. Porque do mesmo jeito, né, que substâncias podem levar à dependência, as questões aí, né, celular, tablet, computador também podem provocar dependência nas crianças. E sem falar também que existem outras formas de estimular essa criança, e o celular ou outras questões tecnológicas não é essa única fonte. A gente não pode negar que a tecnologia ela tem aí, né, muitos recursos que conseguem estimular essa criança, mas tem que ter aí uma certa dosagem. Uma criança ter o seu celular próprio, por exemplo, é uma questão bem delicada, porque nem sempre os pais vão conseguir estar ali atentos, né? E aí esse tempo pode exceder e também não tem um controle sobre o que essa criança está acessando.
Estamos apresentando o programa Encontro Marcado. Nós estamos falando hoje sobre o desafio da maternidade com a psicóloga Natália Albernaz. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.